Eu sou Alessandra Michele e hoje a psicografia é da Elaine A.S.F. Silva, 17 anos, para Sumari Cake, facilitador Pai João de Aruanda. Eu tinha 17 anos quando iniciei o meu processo de desencarne. Não me conformava com a minha aparência. Achava meu rosto lindo, tinha grandes olhos verdes, cabelo tingido de loiro. Não gostava da minha versão natural escura, pensando que mulheres assim não eram notadas pelo universo masculino, não eram desejadas. E tudo o que eu mais queria era aparecer, era ser desejada. Tinha preconceito com tudo e sempre me comparava com as outras meninas, para ver o quanto eu estava in ou out. Lembro agora que essa era a gíria daquele momento. Eu vivia tomando medicamentos para ter o corpo ideal. Por ser de família de posses, tinha acesso a todo tipo de tratamento e medicamentos para chegar onde queria, mas nunca dava certo, pois o mais importante eu não fazia, que era me movimentar, ter alguma atividade que não fosse apenas ficar ali na frente do computador, me ocupando com as redes sociais dos famosos. E quando cobrada pelos meus pais, de quando retomaria os meus estudos, sempre dava a desculpa de que só voltaria quando estivesse magra, como as modelos que eu curtia ver. Meu mundo era cercado de futilidades e os meus pais estavam sempre ocupados melhorando cada vez mais o nosso patrimônio. E isso era bom, pois para manter o meu estilo de vida era necessário muito dinheiro, porque tudo tinha valor muito elevado. Inclusive, as muitas clínicas que passava cada crise depressiva que tinha diante do fracasso de mais um tratamento. Juninho foi um garoto que conheci pelas redes sociais e eu estava muito afim dele. E só para constar, nessas redes eu postava só fotos muito bem tiradas que valorizassem o meu rosto e escondessem o meu corpo. Amava as curtidas que recebia dele. Ele sempre me elogiava muito e insistia que marcássemos um encontro. Eu era bem resistente, pois pensava que quando ele me visse por inteiro, talvez não me aceitasse. Mas depois de tantos pedidos, resolvi ceder e marcar um encontro no shopping que eu mais curtia. Fiz a melhor maquiagem, coloquei a melhor roupa e lá fui eu. Fiquei bem triste com a cara de decepção que ele fez ao me ver. Até tentou virar as costas, mas não deu tempo, pois eu já o havia visto. Me cumprimentou, um sorriso sem graça e um beijo no rosto. Sentamos ali, do lado de fora, e começamos a conversar, onde nada fluía muito bem. E a toda hora ele olhava no celular, não prestando atenção ao que eu dizia. E em um determinado momento, me parou do nada dizendo que sua mãe lhe enviara uma mensagem, falando que estava precisando dele. E assim se levantou, me dizendo um tchau. E mesmo assim, perguntei quando nos veríamos de novo. E ele respondeu que entraria em contato. E assim o vi sumir rapidamente, a passos largos e rápidos, parecendo que queria sumir dali o mais rápido possível, para ficar bem longe de mim. Fiquei tão decepcionado, fiquei tão mal diante daquela situação, comecei a sentir dor no peito, sensação de rejeição. Fiquei sem chão. Hoje, fazendo esse relato, vejo o quanto era idiota. Cheguei aos prantos em casa. Eu nem tinha ninguém para falar, desabafar. E se tivesse, não queria contar para ninguém sobre o meu fracasso. Bem contraditório, eu sei. Eu era assim. Meus pais estavam trabalhando em nossa empresa. Até tentei falar com a minha mãe, mas a sua secretária disse que ela estava em uma reunião e que não tinha horário para acabar. Eu sabia que aquilo era apenas uma desculpa, pois todas as vezes que eu tentava falar com ela, não era atendida, mas tinha logo o meu limite do cartão aumentado, como um modo de recompensa pela ausência dela, é claro. Não aborrecê-la com as minhas histórias entediantes. Tínhamos alguns empregados, mas eu não perderia meu tempo em falar com gente ignorante. Infelizmente, essa era a minha visão na época. E assim subi para o meu quarto, e lá chorei, muito, não me conformando com o descaso de Julinho para comigo. Nossas conversas eram tão boas. Por que tinha acabado assim? Em um momento de fúria, fui para a frente do espelho e senti ódio do que via. Senti a verdadeira repulsa por minha imagem refletida. Não me conformava porque não conseguia ter o corpo ideal como todas aquelas modelos que eram amadas e idolatradas. E isso era tudo o que eu mais queria. Mas por mais que eu me esforçasse, nada acontecia. E a fúria só aumentava. Peguei todos os meus medicamentos e misturei com algumas outras coisas que não citarei aqui, pois não quero dar ideia para ninguém que esteja lendo essa história nesse momento e pensando em cometer o mesmo absurdo que eu. Comecei primeiro com uma sonolência e logo convulsionei. A casa era enorme e ninguém me ouviu. E me debatendo, morri depois de uma parada cardiorrespiratória por causa do que eu havia ingerido. Levantei e vi o meu corpo já sem vida no chão. Nossa, como eu babava! E por mais que passasse a mão na boca para limpá-la, não adiantava. Ela existia tanto no meu corpo físico quanto no etérico.
e em ambos a baba não parava. E logo comecei a convulsionar de novo. Caía, desmaiava e voltava, levantava e fiquei assim por um período que não sei precisar. Meu corpo foi descoberto 2 dias após a empregada perguntar para minha mãe sobre mim, pois não tinha me visto naqueles dias. E quando foi limpar o meu quarto, a porta estava trancada. Eu era muito ridícula. Tinha aquela plaquinha na porta dizendo Keep Out. Cheia de historinha, copiava tudo que via nos filmes. Adolescente rebelde, quanta perda de tempo. Foi um alvoroço quando entraram em meu quarto e o meu corpo já cheirava mal. Polícia acionada, imprensa, um verdadeiro escândalo, principalmente porque eu era filha única de uma família muito importante. Era cercada de todo o luxo que uma adolescente podia querer. Disney já tinha ido inúmeras vezes, já nem graça tinha mais para mim. E esse era um dos muitos confortos que eu desfrutava. Vergonhoso. Minha mãe, quando soube, ficou em choque. Acionou meu tio, seu irmão, e pediu ajuda, pedindo a ele que cuidasse de tudo, inclusive de falar com meu pai que estava em viagem à Europa. Vi quando levaram meu corpo. Eu gritava, eu pedia socorro, eu tentava entender o que estava acontecendo, mas nada. Falava aos berros com aquelas pessoas, inclusive com aquelas que marcavam a cena do crime. E também as que vieram limpar toda a sujeira e mau cheiro que ficara no ambiente. Até que em um determinado momento, comecei a ouvir palmas e olhei para o lado, onde havia uma poltrona, e lá estava um homem, com a expressão mais horrível que eu já havia visto naquele momento. Só os filmes de horror tinham figuras tão horrendas, mas ali pude constatar, não se tratava de ficção. Seus olhos eram esbugalhados, dentes escuros dentro de uma boca que parecia se desmanchar pelo seu estado de decomposição. Sua pele era de um tom pardacento, com arroxeados de um cadáver que ficava por um tempo esperando pelo sepultamento. Seus cabelos estavam desgrenhados, sujos, tinham um tom claro encebado, e conforme ele ria da minha cara, eu comecei a dar passos para trás, como querendo sair daquele pesadelo, daquela cena de horror, mas vi que era impossível, pois meus pés pareciam colados no chão, e assim, meu medo só aumentava. Até que ele se levantou e veio em minha direção, e me pegando pelo pescoço, me estrangulando, me xingando, me cobrando de coisas que eu nem fazia ideia. Sua proximidade era tão grande que eu sentia seu hálito fédido e de perto via o quanto seus olhos eram vazios. Sentia tanto medo que tremia e começava a convulsionar de novo. Nesse momento, ele me agarrou pelos cabelos e saiu me arrastando, passando por paredes e saindo em um local sombrio, que vim saber depois de muito tempo, se chamava Umbral, ou uma parte dele. E nesse lugar passei por todo tipo de tortura e horror que se possa imaginar. Jaime era o nome do meu algoz, que me perguntava a todo momento qual era a sensação de ter tirado a minha vida, se eu estava feliz agora ali, naquele lugar com ele, e ia me ofendendo de toda forma que se possa imaginar. Gritava que eu havia tirado sua vida e que agora até que enfim havia me encontrado e que sua vingança só estava começando. E assim sofri torturas por um tempo que não sei dizer. Um dia já desfalecida, muito machucada, em frangalhos, senti uma mão quente que se aproximava do meu rosto e ouvi uma voz suave que agradecia a Deus a felicidade de ter me encontrado, dizendo que sim, era eu a pessoa que ela estava à procura já há muito tempo. Outros que faziam parte do grupo me pegaram no colo e me puseram em uma maca. E assim fui tirada daquele lugar infernal. E só ouvia Jaime aos berros dizendo que eu pertencia a ele e que perante a justiça ele tinha aquele direito, pois havia sido morto por mim. Que eu havia dado em tudo o que podia para que ele perdesse o controle e eu ficasse com a vida que ele tinha. Que nem o laço de irmãos que nos unia eu fui capaz de respeitar. Minha salvadora parou, virou-se e lhe estendeu a mão, o chamando também para ser socorrido. Mas ele apenas a olhou com desprezo, cuspiu no chão e disse que não tinha problema, que quantas vezes eu nascesse, ele me acharia e me destruiria. Que tinha sido muito fácil me induzir ao suicídio, pela fraqueza do meu caráter e excesso de vaidade que eu possuía. E dando uma gargalhada, sumiu na escuridão, e eu comecei a tremer de medo, estranhando em delírio, e logo fui socorrida pelos meus salvadores, que através de passes magnéticos me puseram a dormir. Depois de dias internada para me recuperar, iniciei uma escola para aprender sobre a vida ali naquela colônia, de como poderia ser útil, trazer de algum modo a paz para aqueles que precisavam. E hoje trabalho na recepção daqueles que desencarnam com muito sofrimento ou por um período longo de enfermidade. Essa é a minha história.